Unidades da gramática descritiva. Então hoje começo a série de vídeos sobre este assunto aqui no canal. Estas unidades da gramática de acordo com a perspectiva da gramática descritiva, essas unidades são quais? O fonema, a sílaba, o morfema, a palavra, o sintagma, a sentença. Então, são 6 unidades. E hoje eu quero começar com o fonema em si. Lembrando que eu estou construindo uma playlist nesse canal de linguística, nesse conteúdo sobre linguística. E esta é uma playlist de gramática do português brasileiro. O livro texto base é este aqui. Caso você tenha interesse, tem um link na descrição. O senhor de um livro muito bom, de Ataliba Teixeira de Castilho. E aqui nesse livro a proposta é trazer uma gramática do português brasileiro de acordo com algumas perspectivas. E o autor ele traz, ou os autores trazem ou informam que existem teorias linguísticas que estão organizadas em 4 blocos neste livro. A língua entendida como um conjunto de produtos estruturados, ou seja, gramática descritiva. A língua como um conjunto de processos estruturantes, ou seja, a gramática funcionalista cognitivista. A língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, ou seja, a gramática histórica. E, por fim, a língua como um conjunto de usos bons, ou seja, a gramática prescritiva. Então, hoje vamos entender as unidades da gramática descritiva, começando pelo fonema. O fonema é uma entidade formal, não observável diretamente, não audível, não definível por propriedades físicas, mas apreensível pelo falante como uma sorte de forma psicologicamente real, por meio da qual ele percebe a realidade objetiva dos sons. O fonema é a unidade mínima da estrutura fonológica. Então, o fonema é a unidade mínima da estrutura fonológica. E embora portador dos significados por si mesmo, não tem significado. Denominam-se alofones. Então aqui ele está dizendo que o fonema é uma cadeia sonora, né? Diferente da fonética, que é a menor unidade em termos da menor unidade da língua mesmo. Aqui no livro ele nem está tratando sobre fonética, não sei dizer exatamente porquê, porque precede o fonema, né? Mas ele já começa com o fonema. O fonema já é uma coisa que está além da fonética, sim, porque ele já é a organização de uma cadeia sonora. Denominam-se alofones as relações concretas dos fonemas. Os fonemas são representados entre barras inclinadas e os alofones entre colchetes. Como entidade abstrata, os fonemas são identificados exclusivamente por segmentação e comutação. Assim, selecionando os itens eles e era de e analisando-os por segmentação e por comutação, notaremos que no eixo sintagmático ambos apresentam 5 unidades mínimas diferentes: E, L, S, E, R e A. Então, E, L, S, E, R e A. Esse raciocínio analítico toma em conta o contraste que podemos estabelecer entre essas unidades. Interessante. Então, aqui está entrando a fonética também. Observando-as agora no eixo paradigmático, notaremos que tais unidades podem ser comutadas por outras. Assim, o E fechado de eles pode ser substituído por um E aberto em elas. O R vibrante simples de era pode ser substituído por R vibrante múltiplo, obtendo-se erra. O mesmo raciocínio se aplica a tia e dia, palavras em tudo semelhantes, menos pelo primeiro segmento. Também gripado. A oposição entre eles e elas, era e erra, tia e dia. O fato de que o primeiro segmento de tia e dia apresenta execuções alofônicas diferentes como T, ti, de e di, em nada altera a oposição entre as palavras, remetendo às diferenças de caráter fonético, ou seja, os alofones. A fonética estuda a materialidade dos sons. Tá. Então agora nós chegamos em fonética, viu? Fui um pouco apressadinho demais, né? O fonema é uma entidade abstrata, enquanto que a fonética estuda a materialidade dos sons. Aquela questão mais articulatória, física mesmo, né? Minha garganta está horrível. A fonologia
A fonética estuda a materialidade dos sons, a fonologia, sua exploração funcional do enunciado. Então a fonologia é a aplicação, enquanto que a fonética é a materialidade. O contraste e a oposição assim observados mostram que essas unidades são fonemas, pois a partir delas podemos construir palavras em nossa língua. A aplicação de procedimentos de segmentação e contraste extensamente aplicados permitiu identificar os seguintes fonemas no português brasileiro. Fonemas vocálicos do português brasileiro. São 4, 6, 7. Então, I, E, A, O e U. O quadro 1 é dobrado quando aparece o traço de nasalidade, pois no português distinguimos, por exemplo, ata de anta, ido de indo, pode de ponde e assim por diante. A distinção oral nasal deixa de ocorrer apenas com E e O. O PB dispõe também de fonemas consonantais. Vamos ver esses fonemas consonantais. Fonemas consonantais do PB. P, que seria o P, nem deveria sair, né? O B de bola, o F, o V, V, o M, o L, o R, o I, T, D, S, Z, N, K, G, Sh, J, N, esse aqui eu não sei. Basicamente são esses. Então veja que existem fonemas consonantais, existem fonemas vocálicos, que são os dois segmentos analisados sempre numa língua. Segmentos consonantais e segmentos vocálicos. Então esses quadros mostram que os fonemas se compõem de várias classes. A saber, as vogais, fonemas que podem funcionar no núcleo silábico. As consoantes e as semiconsoantes, fonemas que só podem funcionar às margens da sílaba. Caso de I e o Y, né, como se fosse o Y e o W, o símbolo fonético. Para a organização desse quadro, verificamos que distinções podem ser estabelecidas entre itens lexicais iguais em tudo menos num segmento, através da formação dos pares mínimos. Formando o par, identificamos os fonemas sobre que se fundamenta a distinção entre os itens. Assim, os seguintes itens lexicais de 1 apoiam a postulação dos fonemas vocálicos. A comutação estive com estava são identificados em I e A. Estive, estava. Então, o I e o A são fonemas, porque existe um par mínimo. Estive com esteve são identificados esses fonemas vocálicos, né? O I e o E também, porque o estive e o esteve muda a palavra, muda o significado, são um par mínimo, só altera aquele fonema. Nós com nos e nós sabemos, nos disseram, são identificados O e O, então O e O também são fonemas. Comutando vela com vela, são identificados E e E, então o E e o E são fonemas porque formam pares mínimos. Comutando todo com tudo, são identificados O com U. Logo nós temos, portanto, todas as vogais, as 7 vogais. E nesse caso aqui tanto faz, né, se são as orais, não, aqui são só as orais mesmo. 7 vogais orais do português brasileiro. I, E, A, O e U, né? Mas também temos as vogais nasais. Para a identificação dos fonemas consonantais, precisaremos buscar evidências em mais de um texto, tomando como ponto de partida. Comutando se transformando ou se modificando. Pode com bode são identificados o P e o B, né? Que é a mesma estrutura da palavra, mudando apenas aquele fonema que formam uma palavra de significados diferentes, palavras de significados diferentes. Então, P e B. Pode com pote são identificados D e T. Costa com gosta são identificados K e G. Faca com vaca são identificados F e V. Faca com faça são identificados Q e S. Caça com casa são identificados S e Z. Veja que a estrutura é a mesma, só muda aquele fonema e muda o significado. Logo, nós temos um fonema, por conta do par mínimo. Azar com achar são identificados Z e Sh. Acha com aja são identificados Sh e aqui seria o Sh e o J. Mata com nata são identificados M e N. Mana com manha são identificados N e Nho.
Lama com lhama são identificados lha. Caro com carro são identificados caro, né? São identificados e o carro com e por fim, pai com pau são identificados i com u, mas aqueles de finais de palavra. Por fim, para finalizar esta unidade da gramática descritiva, o fonema, como já se disse, os fonemas são realizados por meio de seus alofones. Podemos deixar de realizar um alofone elidindo-o como em antes dito. Nesta execução, o fonema E teve uma execução zero. A elisão de unidades tais como fonemas, morfemas e funções sentenciais está sujeita a regras. No exemplo acima, elidimos o E átono de antes, porém não o E tônico de ele. É impressionante constatar que, com tão escassos materiais, 7 fonemas vocálicos orais tônicos, 5 fonemas vocálicos nasais e 21 fonemas consonantais, a língua portuguesa constrói centenas de milhares de palavras, apenas com 21 fonemas consonantais, 5 fonemas vocálicos nasais e 7 fonemas vocálicos orais tônicos. Ou seja, de um número pequeno de unidades fonológicas e fonéticas, chega-se a um número grande de unidades lexicais. Unidades lexicais são as palavras. Bom, então é isto. Esta então é a primeira unidade da gramática descritiva sobre o fonema. Agora, no próximo vídeo, quero tratar sobre a sílaba, que é a segunda unidade da gramática descritiva. Dá uma olhada no vídeo passado, onde apenas fiz a apresentação do que eu pretendo trazer sobre as unidades da gramática descritiva aqui no canal. Valeu!